Deus, nosso Pai, pois que nos desses a prova, o conhecimento, a pesquisa, a experiência dentro do nosso lar. Fazei, Senhor, com que tenhamos calma, perseverança, que sejamos fortes, corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor. Faça, Senhor, com que eu entenda a minha prova, que cada dia mais eu seja capaz de ter inteligência, discernimento, prudência, sabedoria, Pai, sabedoria, para lidar, para orientar com os médiuns, Senhor, dentro do nosso lar. Fazei com que eu possa auxiliar. Dá-lhe, Senhor, a paz. Dá-lhe, Senhor, a esperança e a felicidade. E rogo à minha equipe de trabalho que vá, Senhor, e traga meus filhos de volta, aonde ele estiver. Você, Juliana, chama seu protetor. Peça que vá buscar o seu filho, aonde ele estiver. Na rua, na calçada, na boate, em qualquer lugar. Médium chama a sua equipe de trabalho e vai lá e traz o seu filho. Traga ele de volta. Chame. Peça aos seus índios protetores, caboclos, que traga o seu filho. Aonde estiver. Agora, quero ele aqui, agora, dentro da minha casa. É assim que médium cuida, protege o seu lar. Traga todos os seus filhos. Traga aquele que você precisa trazer. Sem brigas, sem revolta, sem ações, sem vaniquito, para um entendimento maior em que Deus nos coloca. Obrigado, Senhor. Obrigado pela prova, pela experiência, e que a paz esteja conosco agora e sempre. Bom, boa noite a todos. Então, hoje, nós vamos estudar do livro Mecanismo da Mediunidade, que é o capítulo 4 do André Luiz. E ele vem falar do pensamento do Criador. E quando nós falamos do pensamento do Criador, no primeiro momento, nós voltamos à primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando nós, ainda na nossa pequenez, procuramos compreender essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, nós ainda ficamos assim, parados no espaço, nessa imensidão, e às vezes ainda não compreendemos. E quando ainda a gente, estudando o primeiro capítulo, a gente vai no Livro dos Espíritos e vê os atributos de Deus, ainda mais a gente fica mais assim, não sei nada. Porque quando ele nos coloca que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é todo-poderoso, é soberanamente bom e justo, essa grandeza deste ser que nos envolve é muito maior. E quando nós voltamos o nosso olhar ao Criador, nós nos identificamos com esse fluido elementar, com esse hálito elementar que nós nos envolvemos. Porque Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Porque nós ficamos envoltos nesse hálito divino, nessa magnitude do Criador, nessa grandeza do Criador, do seu pensamento. E por base mantenedora, ele nos mantém de todas as formas, de todas as associações. Ou seja, ele manipula todos os elementos, tudo que há na natureza, tudo que há no universo.
nos domínios inumeráveis do cosmos, de todos os planetas, de todos os universos. Por mais que o homem procure querer identificar esse Criador e dar nomes e dizer que ele não existe, ele ainda não consegue dizer quem criou esse universo, quem criou esses mundos que nós estamos conhecendo a cada instante e a cada momento. Quem nos criou? Se nós olharmos para nós, célula a célula, átomos a átomos, nós vamos ver duas coisas tão minúsculas, menor que a cabeça de um alfinete, que se desenvolve, que se une, se desenvolve, que se multiplica e nos dá o corpo físico, que nos deu a imortalidade da alma, que criou o espírito simples e ignorante e nos dá a possibilidade de crescimento, de evolução, de sairmos da base, do átomo, da partícula que ele nos criou, a chegarmos a espíritos superiores, espíritos celestes, espíritos angelicais. Esse pensamento do Criador nos dá, nas organizações de todo o mundo e nas oscilações da matéria, essa constituição. Então, nós temos que interpretar esse universo como um todo de forças dinâmicas. Porque se Deus parar um segundo, se ele deixar de vibrar um segundo, se as suas leis deixarem de ser cumpridas um segundo, nós deixaremos de existir. Tudo vai acabar. Porque nós vivemos e expressamos o pensamento do Criador. Nós vivemos tudo isso envoltos nesse hálito divino. E essa grandeza indefensável, nós encontraremos a matéria elementar mental, que é a nossa própria, a nossa matéria mental, o nosso pensamento, em agitação constante, porque nós pensamos, nós criamos, nós manipulamos, nós transformamos e nos envolvemos do bem e do mal que nós mesmos criamos. Nós nos envolvemos pela nossa própria atmosfera fluídica, seja ela boa, seja ela má. Nós plasmamos em nós a doença, a alegria, a felicidade. Nós, médios, nós, seres humanos. Porque hoje nós estamos falando ao médio, mas é ao ser humano, porque ele cria, ele plasma, ele é aquele co-criador. E plasmando essas criações temporárias, elas permanecem unidas, ligadas à necessidade do nosso progresso. Hoje aqui estamos num mundo de provas e expiações, porque já passamos por mundos primitivos, por mundos ainda que estão hoje dando a oportunidade a muitas almas virem, nascerem, crescerem, evoluírem. E esse progresso, nós chegaremos a anjos, a serafins, a espíritos, trabalhadores do Criador. E nisso tudo, nesse macrocosmo, nesse microcosmo, no micro, porque se nós olharmos para dentro de nós, olharmos para tudo que existe na natureza, está lá no micro. E o macro, que nós não temos ainda a dimensão suficiente de tudo isso. Nós tateamos as manifestações da eterna sabedoria, desse Pai Supremo. Nós seguimos as suas leis. Nós aqui estamos buscando sentir o verdadeiro amor, sentir a paz interior que ele nos coloca, nos convida, através de muitos espíritos, do grande Mestre Jesus, dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores. E isso mobiliza o quê? Agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas. Nós sabemos
que o reino mineral é constituído de quê? De inumeráveis agentes que ali trabalham, que ali manipulam toda a terra, todos os minérios, tudo. O reino vegetal também tem os seus agentes incontáveis. E às vezes nós vemos uma flor que a gente fala, mas que beleza, que linda flor. Em compensação, a gente olha outra flor e fala assim, mas que ser criou uma coisa tão feia? Mas é uma criação divina, porque ali existem agentes de todas as capacidades. O reino animal. E nós, se olharmos para dentro de nós, que coisa maravilhosa! De 2 células criou esse ser humano, esse corpo perfeito, que nada precisa nós mexermos. O nosso coração bate, o nosso coração, ele está ali pulsando essa energia para todo o nosso corpo físico. O nosso pulmão e todos os outros órgãos. Isso é a coisa mais bela que existe. Além de nós falarmos o nosso corpo perispiritual e o espírito que Deus nos deu a vida, a oportunidade de nós aprendermos, de nós evoluirmos nesse grande macrocosmo e nesse grande microcosmo, em variedades infinitas de graus e fases. Porque se nós imaginarmos, olhamos para nós, de uma célula, nós nascemos, somos pequenos, infinitamente pequenos. Quantas células não estão dentro do nosso corpo físico e quanto não está dentro desses graus, dessas fases, o infinitamente grande. E aí surge a inteligência humana, a capacidade de criar, a capacidade de manipular, de transformar, de destruir. Porque nós ainda somos tão imperfeitos que ainda nós pouco construímos, mais destruímos. Mas a oportunidade divina é grande para as nossas vidas. E nós, médiuns, temos essa responsabilidade de reparar, de usarmos a nossa inteligência para o bem, para o crescimento, para a prosperidade, para a libertação e reparação das nossas faltas. Essa alma dotada igualmente de faculdade de mentalizar e cocriar. Nós, como disse Jesus, vós sois deuses. Nós podemos criar, cocriar, nós podemos curar, nós podemos crescer se nós trabalharmos, se nós estudarmos, se nós mudarmos, deixarmos a nossa preguiça, a nossa ociosidade, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e eliminarmos de dentro de nós. E isso tudo vai empalmando, ou seja, tirando, arrebatando todos esses recursos que nós trazemos, essa essência que nós trazemos dentro de nós e que nos dá a vida. Essa vida, esse ambiente que nos oferece esse Criador imenso. Então, vamos olhar com os outros olhos. Vamos ver esse Pai, esse Criador. Quando ele fala da criação, André Luiz vem nos colocar no mecanismo da mediunidade, vem nos colocar os fundamentos da criação, os princípios das causas, dos ensinamentos. E isso vibra o pensamento imensurável, que não pode ser medido. Ele é imenso, o pensamento do Criador. Ele não tem limites. Ele é o Criador. E tudo, ele ali está. Ele manipula, ele criou as leis, e essas leis são imutáveis. Imutáveis. Nessa criação, sobre esse plasma divino, vibra esse pensamento mensurável, esse pensamento da criatura. E nós, como co-criadores,
vibramos nesse pensamento divino. E o que nós estamos realizando? Vamos observar o nosso planeta. Um planeta belíssimo que nos dá tudo. Nós temos a água, a terra, o ar, o sol, temos uma natureza belíssima que Deus nos ofertou. E o que nós estamos fazendo? Invadindo de pensamentos negativos, de ódios, de maldades. Nós estamos criando a nossa própria cova. Nós estamos envolvendo de pensamentos ruins. Nós estamos envolvendo a nossa terra de guerras, de destruições. E isso virá, de uma forma ou de outra, nos afetar. E tudo isso a constituir-se no vasto oceano da nossa força mental, está na nossa mente. Quando Kardec nos coloca que o pensamento é tudo, nós ainda não compreendemos. Porque se eu penso no bem, eu estou transformando, eu estou criando o bem, eu estou criando o amor, eu estou vivenciando, como se eu construísse uma casa. E esta casa, as paredes, elas são de pensamentos benéficos, elas são de força, de coragem, de esperança, de fé. Mas eu posso construir uma casa de ódios, de orgulhos, de vaidades, paredes, aonde eu mesmo vou ali ficar presa. Então, o espírito, ele pode se libertar. Nós temos esse poder do espírito de se manifestar, de sair, de se libertar, de mudar. E essa mudança é importante. O pensamento das criaturas nos envolve. Então, quando nós pensamos no pensamento das criaturas, nós vamos ver que esse princípio elementar de tudo, esse fluido cósmico, nos envolve. Nós podemos atrair esse fluido cósmico incessantemente para nós, trazendo toda a vitalidade. Mas se não soubermos manipulá-lo de uma forma digna, nós vamos trabalhar de uma forma errada. E essas energias, elas podem nos afetar profundamente. Nós podemos produzir, como nos coloca André Luiz, produzir eletricidade e magnetismo. Mas eu posso criar, eu posso manifestar ali tudo de bom que eu queira. Mas eu também posso destruir, usando essa energia negativa. E eu, médium, sou responsável por tudo aquilo que eu crio, por tudo aquilo que eu emito, por tudo aquilo que eu desejo, por todas as minhas vontades. E quando nós estudamos o pensamento, ou esse fluxo magnético do campo, desse campo mental nosso, nós nos envolvemos espiritualmente, nós atraímos os espíritos de ordem perfeita, os nossos obsessores, os nossos rivais, os nossos adversários, aqueles a quem nós cometemos erros passados, e hoje aqui estamos para reparar. Estão batendo na nossa porta como filhos, como irmãos, como os parentes. E nós temos essa energia para transformar, para mudar cada momento, para tirar esse envolvimento, para transformar e se graduarem nos mais diversos tipos de ondas, das ondas mentais. Então, esse pensamento eu posso criar, eu posso buscar as energias solares, esses raios solares, como eu posso buscar os raios dos anjos, dos arcanjos, das regiões angelicais, esses raios super, ultra curtos, que são energias que vêm e nos envolve, nos amparam e nos fortaleçam. E esses pensamentos, e essas ondas, e essas percepções, elas vão passando de ondas e ondas, passando pelas oscilações. Então, aqui nós estamos mostrando que as oscilações curtas e médias e longas, em que se exterioriza
a mente humana. Então, as longas, alcance pequeno, ela tem um alcance pequeno. As médias, essas ondas médias do pensamento, elas têm uma onda média. As curtas, elas têm uma frequência elevada, longo alcance. E as super ultras curtas, em que se exprimem as regiões angelicais. Então, quando nós observamos, nós vamos analisar esses tipos de onda e vamos verificar, quando nós estudamos a escala espírita, as ondas pequenas, longas, os espíritos ainda estão naquela condição de inferioridade, de dor, de angústia. Espíritos que ainda estão ali brigando, são os nossos adversários. As ondas médias são aquelas ondas em que o mundo é aquele mundo de prova e expiações, o planeta Terra. Nós ainda não conseguimos estar num estado de relaxamento durante a meditação. Poucos alcançam uma frequência alta, uma frequência elevada, porque a meditação teria que ser profunda ou dar as condições para resolver alguns problemas. E a outra, nós vamos ver o que acontece. São os espíritos superiores que se aproximam de nós, que vêm através dos nossos sonos, em nossos sonhos, nos orientar, nos instruir, nos amparar, nos mostrar o caminho em que nós devemos seguir. Essas ondas somos nós. É o mundo em que vivemos. Podemos chegar às ondas das longas, às super ultra curtas, só depende de nós. A nossa evolução, nosso progresso. Até as ondas mais fragmentadas do reino animal. Verifica que tudo, o Criador ali está, fazendo parte da vida, cuja vida psíquica somente arrasta determinados pensamentos ou raios descontínuos. Os animais, os vegetais, tudo na natureza ali está, tudo está envolvido nessas ondas mentais, nesse grande hálito divino. Designados, ali estão os espíritos aperfeiçoados, espíritos angelicais, que são designados de potências angélicas do amor divino, que vem nos orientar, nos instruir, que vem operar no micro e no macrocosmo. E aí, quando nós falamos micro, macrocosmo, nós sabemos que o reino mineral, ali existem espíritos de ordem superior, espíritos angelicais, que estão auxiliando esses espíritos nesse trabalho de limpeza de todo o reino mineral, da transmutação do reino mineral, da elaboração de todos os reinos, seja o reino mineral, seja o reino vegetal, seja o reino animal, seja o reino do homem. Ele vem nos mostrar a grande misericórdia de Deus, em nome da sua grande sabedoria excelsa. Então, nós temos a oportunidade de abrir os nossos horizontes. E eles vêm formando condições adequadas e multiformes. A expansão, sustentação e projeção da vida. Vem nos dar a vida. Nós reclamamos de tudo, nós reclamamos do frio, mas precisamos do frio para aprendermos a sermos mais humildes. Nós precisamos do calor, nós precisamos da água, nós precisamos da chuva, nós precisamos da terra, nós precisamos de todo esse universo, de todas as variadas esferas da natureza, para podermos sobreviver, para que possamos sobreviver a esse grande planeta chamado Terra. A mente dos homens, os espíritos aperfeiçoados, indiretamente controlada pelo comando superior. Então, às vezes, nós recebemos essas orientações, nós recebemos todo o carinho do Criador.
E tudo isso interfere no acervo de recursos do planeta. Tudo está ali. Se o homem destrói, existe uma imensidão de espíritos tentando construir aquilo que o homem fez de errado, o que ele deixou de fazer. Em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. Então, tudo. E mostrando a nós que essa mente embrionária dos animais é influenciada pela direção humana. Então, desde o reino mineral, vegetal, animal, todos passarão e chegarão a um plano angélico. Todos crescerão, todos vamos passar por essa evolução. A hierarquizar-se, ou seja, a distribuição dos poderes em serviços nas zonas e regiões inferiores da Terra. Tudo isso está ali, o pensamento do Criador, no rumo das conquistas da humanidade. O homem, o ser, esse ser criado por esse Pai misericordioso, por esse Pai bondoso, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que mudar toda a sua mente, tudo. Nós temos aqui as formações que ele nos deu, essas formações corpusculares, com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, porque cada um de nós vibra de uma forma, é constituído de uma forma, não somos iguais em nada, mas a misericórdia do Criador nos dá a oportunidade, tanto no campo do plano físico, quanto no plano mental, desse crescimento. E esses corpúsculos mentais, como associações de cargas positivas e negativas, ou seja, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós emitimos, daquilo que nós vibramos, desejamos. É assim que é o halo vital, a aura de cada criatura. Então, quando nós vibramos o amor, quando nós oramos, quando nós nos envolvemos nessa vibração maravilhosa do Criador, quando nós buscamos Jesus, a nossa aura perispiritual, ela se ilumina. Mas, da mesma forma, quando nós emitimos o ódio, a raiva, desejos de vingança, a nossa aura perispiritual, ela fica negra, porque ela é envolvida pelo nosso próprio hálito mental. Ela vai permanecer da mesma forma como nós vibramos. Esse permanecer, essas correntes atômicas sutis do pensamento vão nos envolvendo, vão nos amparando, vão nos invadindo a cada instante. E isso tudo vai nos mostrar quem somos nós. Os nossos próprios pensamentos, os nossos hábitos, vão nos mostrar a nossa frequência mental, vão nos mostrar a nossa frequência, a nossa cor espiritualmente. Como identificamos os espíritos quando estão próximo de nós? Vibração, pela vibração, ou pelo amor ou pela dor. Então, nós vibramos. Os espíritos vibram, tudo vibra, tudo é mente, tudo é criação da nossa mente. E essas forças, em constante movimentos, em movimentos simultâneos, em movimentos de agitação, em movimentos de impulso pela nossa própria vontade, estabelecem para cada um de nós uma onda mental própria. Podemos colocar 1000 pessoas e não vamos encontrar nenhum que a sua onda mental seja igual à do outro. Porque nós somos uma individualidade. Nós somos uma criação única. Deus não fez ninguém, nem os gêmeos são iguais. Nada é igual ao outro. Então, tudo isso vem nos mostrar que a misericórdia divina nos possibilita esse crescimento. E tudo depende de quem? De nós. Seres ainda nesse crescimento, reparando as nossas faltas, corrigindo os nossos erros.
buscando esse Criador misericordioso, esse Criador bondoso. E a doutrina vem nos mostrar, vem abrir esse livro do conhecimento, vem nos dar a grande oportunidade de nós sairmos do lodaçal e buscarmos uma vida melhor, buscarmos um mundo melhor, uma terra melhor, um país melhor, um lar melhor, um ser melhor dentro de nós. O Espiritismo mostra que a vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Nós fazemos parte disso. Nós somos parte dessa grande obra, desse magnífico conjunto do Criador, desse grande elo. E o que o Senhor nos abençoe agora e para todo sempre. Muito obrigada.